Olá, meu nome é Thaís, eu sou professora da pós-graduação em psicopedagogia, minha graduação é em psicologia, sou psicopedagoga e sou mestre em reabilitação do equilíbrio corporal e inclusão social. Estou aqui hoje, junto com vocês, para falarmos um pouquinho sobre educação psicomotora. Quando a gente fala em educação psicomotora, a gente fala de psicomotricidade. A psicomotricidade vem do termo grego, psique, que significa alma, em grego, né? E do verbo latim moto, do qual vem motricidade. Ou seja, se mover frequentemente. A psicomotricidade foi impulsionada no começo do século XX na França, onde surgiram várias linhas de pensamento, tanto biomédicos quanto psicanalíticos e psicopedagógicos. O que é psicomotricidade? A psicomotricidade, ela tem como objeto de estudo o corpo do homem em movimento, em relação ao seu mundo interno e interno. Está relacionada também ao processo de maturação, ou seja, a parte orgânica, e vendo o homem como um todo, né? Origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por 3 conhecimentos básicos: movimento, intelecto e afeto. Vamos falar um pouquinho dessas 3 coisas. Primeiro, movimento. O movimento vem através da maturação da estrutura orgânica. O bebê, quando nasce, ele nasce reflexo puro. Ele exprime um movimento reflexo. E na medida em que vai maturando o seu sistema nervoso, ele vai adquirindo informações do meio ambiente externo, junto com a sua maturação orgânica, e assim ele vai construindo o seu conhecimento. A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. E o afeto que vem sendo introduzido a ele também pela cultura, pelo primeiro contato com o seu cuidador ou cuidadora, normalmente a mãe, mas não necessariamente. Portanto, a psicomotricidade é um termo que a gente integra para falar de movimento organizado e integrado em função das experiências que o sujeito vive e cuja a ação é resultante da sua individualidade, da sua linguagem e da sua socialização. Cada indivíduo, apesar de fazer parte da mesma cultura, e nós podemos dizer que aqui no Brasil nós temos a influência de várias culturas, não? Então, cada indivíduo tem uma forma, uma dinâmica particular dentro da dinâmica familiar, dentro do seu social mais amplo e dentro da ética que ele monta em relação à sua vida. A psicomotricidade versus a aprendizagem. A psicomotricidade, ou a educação psicomotora, ela deve ser considerada como uma base na escola, né? Então, muitas vezes, quando as crianças pequenas vão para a escola, os pais pensam que as crianças vão à escola para brincar. Dificilmente eles têm a consciência de que esta criança ela está sendo preparada para poder ler, escrever, se alfabetizar. Na realidade, os aprendizados pré-escolares,
levam a criança a tomar mais consciência de si mesma, do seu corpo, e junto com o aprendizado escolar, ela vai adquirir noção de sua lateralidade, da sua consciência de espaço, né? A sua noção de espaço corporal. Ela vai aprender a dominar o tempo, a coordenar seus gestos e movimentos, e ela vai sendo organizada, condicionada desde muito cedo, sempre com persistência e permitindo prevenir inadaptações difíceis de corrigir quando já estruturadas. Por exemplo, postura, né? A criança alta normalmente tem uma tendência maior em andar arcada. São posturas que vão sendo corrigidas desde muito cedo, porque mais tarde, inclusive, pode dar problema de coluna, problema lombar, uma série de problemas posturais. Baseada na obra L'Éducation par le mouvement, ou A Educação para o Movimento, em 1966, um decreto ministerial, em 1969, introduziu a psicomotora, a educação psicomotora, como uma prática semanal de 6 horas na escola primária. Um projeto de lei alterou a Lei 9.394, um pouquinho chato esses números de leis, mas a gente tem que citar pelo menos, de 20 de dezembro de 1996, estabelecendo diretrizes e bases da educação nacional, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases, que no artigo 62A afirma que os conteúdos curriculares na disciplina da educação física do ensino infantil e fundamental e médio serão ministrados exclusivamente por professores de educação física licenciados em nível superior. Porque até uma determinada época, os professores da educação infantil, eles mesmos ministravam a educação física. E, após esta lei, passaram a ser exclusivamente ministrados por professores com graduação na área. Parâmetros curriculares nacionais versus a psicomotricidade. Então, quando nós olhamos esse esquema, nós vemos que transversalmente e interdisciplinariamente, nós trabalhamos o conhecimento para que haja uma reintegração e, consequentemente, tenhamos uma visão mais ampla e adequada da realidade. Os parâmetros curriculares nacionais. Nós temos temas transversais que englobam ética, meio ambiente, saúde, trabalho, pluralidade cultural e orientação sexual. Ou seja, as culturas, no sentido de aprendizagem, elas se cruzam e uma vai integrando a outra. A interdisciplinariedade refere-se a uma abordagem epistemológica. O que é epistemologia? Epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, os objetos do conhecimento, eles são levados a serem abordados em nível de transversalidade, principalmente em nível didático. A primeira, ou seja, a abordagem epistemológica, questiona uma visão comportamentada da realidade, referindo-se, portanto, a uma relação entre as disciplinas. E os temas transversais, eles dão um sentido social aos conceitos e procedimentos próprios de áreas convencionais. Isto faz com que haja uma superação
na necessidade de aprender, que é superada pela necessidade escolar. Existem afinidades maiores, que são determinadas áreas e determinados temas. Não considerar essas áreas específicas seria como cair num formalismo mecânico, ou seja, a aprendizagem ocorreria de uma forma mecânica, de uma forma à la método comum. Então, vamos só assimilar conteúdos sem que se raciocine a respeito dos conteúdos. A psicomotricidade na educação infantil. A criança tem direito à educação ofertada na creche, na pré-escola, até os 6 anos de idade. Foi garantido pela Constituição Brasileira de 1998. A educação passa a ser um dever do Estado. Entretanto, não tem caráter obrigatório. O artigo 208 determina que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. A educação de crianças até os 6 anos foi assegurada pela LDB, que oficialmente reconhece a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Desenvolvimento cognitivo. O que seria o desenvolvimento cognitivo, então? A teoria do desenvolvimento cognitivo, e aí a gente vai falar um pouquinho de Piaget, permite situar o estágio de desenvolvimento de uma criança e compreender os seus processos. Um bebê, como eu havia dito antes, ele nasce reflexo. Antes disso, a primeira estrutura a ser formada no útero materno é o cérebro. Com 3 meses de gestação, o cérebro do bebê já está formado. Quando a criança nasce reflexo. Ela nasce reflexo e, em função dos cuidados que ela vai recebendo, vai ocorrendo um desenvolvimento contínuo e lento, que vai desde o nascimento até a vida adulta. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo, assim como o desenvolvimento biológico, eles se submetem aos mesmos princípios, ou seja, os atos intelectuais e biológicos, eles são adaptados ao meio através das experiências vividas pelo sujeito. O primeiro estágio de desenvolvimento cognitivo é o desenvolvimento da inteligência do bebê, que está muito associado a percepções sensoriais. E percepções sensoriais estão ligadas às atividades motoras. Então, com 3 meses, o bebê já tem a visão centrada e com 1 mês ele já percebe a luz. Com 3, ele já tem a visão centrada e ele já reconhece sorriso, expressões faciais. E, lógico, na medida em que vão se desenvolvendo as suas atividades motoras, ele vai também acrescentando isto à sua percepção e, consequentemente, ao seu cognitivo. Aqui eles subdividem em 6 fases. Primeira fase, o nascimento do bebê até o 1º mês. Como a gente disse, o que predomina são os reflexos hereditários.
Não existe diferenciação entre o eu interior e o mundo externo, existindo um egocentrismo inconsciente. Quando a gente fala em egocentrismo inconsciente, a gente fala justamente de que o mundo é uma extensão de mim, bebê, e justamente porque eu não diferencio o mundo interno do mundo externo, tudo faz parte de mim, tudo sou eu, ok? Na segunda fase, no primeiro até o terceiro mês, o bebê ele consegue coordenar os movimentos da mão com a boca. Ele começa a perceber as mãos, ele consegue levar o polegar à boca e ele se vira, ele já localiza de onde vêm os sons. Ou seja, ele já começa a experienciar e experimentar o próprio corpo. Na terceira fase, do terceiro ao sexto mês, ele já consegue esticar a mãozinha e pegar aquilo que ele vê. Então, começa a existir a coordenação visomotora, que aqui se fala em coordenar olho e mão. Os objetos, eles não são mais vistos, eles não são mais procurados. Quando a mãe sai da frente do bebê, ele não vê mais a mãe. Ele não procura mais. Simplesmente a mãe desapareceu. Nesse período, surgem as reações circulares, repetições de gestos que podem produzir outras ações. Aí entramos na quarta fase, a do 8º ao 12º mês. O bebê coordena os esquemas e consegue realizar outros movimentos. Então, vai ocorrendo uma maturação cada vez maior do cérebro e ele já consegue produzir movimentos coordenados e reproduzir os movimentos que faz. Ele já passa a procurar a figura da mãe, por exemplo, quando esta desaparece. Sempre no primeiro lugar em que ele viu que esse objeto desapareceu. Quando a gente fala em objeto, a gente está falando tanto em objeto mesmo, palpável, uma boneca, uma bola, ou um objeto que pode ser o outro, e este outro pode ser qualquer outro ser humano. Ok? Na quinta fase do estágio de desenvolvimento cognitivo, do primeiro ano de idade até 1 ano e meio, mais ou menos, a criança começa a experimentar e observa o que acontece, já não repetindo os mesmos movimentos. Ela usa os mesmos objetos para tentar atingir outros objetivos. Então, ela tenta ir atrás de objetos que estão um pouquinho mais longe para que eles sejam alcançados. Ela já consegue acompanhar o movimento do objeto quando este é deslocado e colocá-lo no último lugar onde ela o encontrou. Para Piaget, essa fase é caracterizada pela conquista progressiva de relações espaciais, cuja ausência na fase anterior impediu a constituição definitiva da noção de objeto. Ou seja, quando a criança consegue estabelecer a relação espaço-objeto, o objeto estava em determinado lugar, esta criança o retira daquele lugar e volta a recolocá-lo exatamente aonde ela o encontrou pela última vez. Na sexta fase,
que seria de 18º, né, 1 ano e meio, ao 24º mês, ou seja, com 2 anos de idade, a criança já consegue interiorizar uma ação sem precisar executá-la. Ou seja, o que acontece? Aparece a simbolização. Interiorizar a ação sem executar quer dizer que existe o aparecimento do pensamento. E pensamento nada mais é do que linguagem não exteriorizada. Ela consegue representar imagens ou símbolos. Ela passa da atuação física no meio ambiente para as operações mentais. Aí começa o funcionamento simbólico, ou seja, o aparecimento da linguagem faz com que comece a aparecer a simbolização. Nessa fase, a criança se torna capaz de constituir em objetos as coisas cujos deslocamentos não são todos visíveis. Ou seja, ela já consegue fazer com que objetos saiam do lugar e ela esconde os objetos de forma que eles realmente fiquem escondidos e que ela já tenha condição de estar procurando. Período pré-operatório, falando das fases de desenvolvimento cognitivo segundo Jean Piaget. O período pré-operatório vai de 2 a 7 anos de idade, aonde se inicia a linguagem, ou seja, a simbolização. Ela já consegue se expressar invocando símbolos, sinais, jogos simbólicos, ela já consegue imitar o outro, ela já consegue montar uma imagem mental, desenhar e ela consegue localizar principalmente a própria imagem. E ela já está desempenhando a sua própria linguagem também. A função simbólica, ela é percebida na criança pelos desenhos, pelas brincadeiras de faz de conta, pelos jogos simbólicos e as manifestações da imaginação. Então, veja, a criança, quando ela faz jogos simbólicos ou quando ela manifesta a imaginação, por exemplo, a fase do amiguinho imaginário. Ela diz que existe este amiguinho que ninguém vê, só ela, lógico, porque é fruto da sua imaginação. E acaba sendo um objeto contrafóbico, ou seja, esse amiguinho a acompanha nas horas que ela está sozinha. Ele a protege, é com ele que ela troca as informações, os medos, as coisas que ela sente. É uma forma de se sentir acompanhada. E através dos brinquedos, o brincar de casinha, o jogar bola, o fingir que está na escola, ou brincar de família, é a forma que a criança tem de elaborar os conflitos pessoais que ela tem e tentar resolvê-los através da brincadeira ou de pelo menos manifestá-los para que o outro entenda. A criança já interioriza símbolos. Aí ela já passa a diferenciar significante de significado. O que seria um significado? Se vocês pegarem qualquer objeto na mão ou visualizarem um objeto que tenham à frente, qualquer objeto é um significante, até que se atribua um significado a ele. Por exemplo, se à minha frente eu tenho
um copo. Enquanto eu não atribuir copo este significado à imagem que eu vejo, eu até então só tenho um significante, ok? E para cada cultura o significado é diferente e a entonação e a força daquele significado também é diferente. Tem-se que tomar muito cuidado quando você for atender, quando vocês forem atender, porque como cada ser humano é um ser único e faz parte de uma cultura individual, além dele ter toda a sua cultura que vem de sua família, de um social mais amplo, pode ser que ele faça parte de uma outra cultura fora do país. E a gente tem que conhecer um pouquinho desta linguagem, né? Vide quando vieram médicos de Portugal para o Brasil e talvez não tivessem tido ainda um treino verbal, aconteceram muitas agressões em função da falta de entendimento entre o significado das palavras no português de Portugal e o significado das palavras no português do Brasil. Bom, vamos lá, continuando. Assoprar, imitando assoprar uma vela, né? Com o desenvolvimento desta linguagem, a criança já cria a imagem e ela já pode assoprar, mesmo que não haja a vela, de forma como esta existisse. Por exemplo, a criança simboliza o cachorro dizendo au au. E aí ela generaliza, porque o au-au tem 4 patas. Então, tudo que tiver 4 patas nesta fase, ela vai chamar de au-au. Aí o que acontece? A mãe, o pai, a avó, enfim, o responsável e a escola vão se unir e vão diferenciando para ela o que é um cachorro, o que é uma vaca e assim por diante. O período pré-operatório, ele pode ser subdividido em 2 estágios. O estágio pré-conceitual, de 2 a 4 anos, que é exatamente o que a gente estava dizendo agora, né? Qualquer animal que tenha 4 patas é o au-au. Qualquer figura do sexo feminino é a mamãe. Portanto, todas as mulheres, durante algum tempo, podem ser chamadas de mãe. Não existe ainda essa diferenciação, principalmente aos 2 anos de idade. Isso é uma regra geral, não quer dizer que isso é para Piaget. Hoje em dia as crianças estão um pouco mais avançadas. Então, vamos flexibilizar um pouco isso. Isso pode acontecer antes ou depois, mas em torno de. O estágio pré-lógico ou o estágio intuitivo, ele ocorre dos 4 aos 7 anos de idade. A criança ainda tem presente o pensamento simbólico. Na medida em que o pensamento simbólico se instala, ela vai ter sempre presente o pensamento simbólico. E ela já se utiliza de intuições para chegar às suas conclusões, partindo da parte para o todo. Ela já consegue relacionar grupos de uma mesma espécie, ou seja, o grupo dos mamíferos, relaciona grupos da mesma espécie e baseia-se em atributos de 2 grupos, não levando em conta as características específicas de cada grupo. Esse raciocínio, ele sofre interferência do pensamento simbólico, sendo um raciocínio intuitivo, e se ele é intuitivo, portanto, ele é um raciocínio subjetivo. O que seria um raciocínio subjetivo? O
o raciocínio subjetivo, ele parte da percepção do meu eu interno e do meu eu externo. Esta percepção faz com que eu elabore um pensamento e este pensamento, se eu não o esboço, ele é interno, ok? Operações concretas. Quando a criança chega nessa fase, ela já aprendeu ao longo desse tempo uma série de imagens, de símbolos, de pensamentos, e aí ela já começa a apresentar o raciocínio lógico. Ou seja, ela consegue organizar o pensamento. Então, a gente começa nessa fase, quando a gente aplica as provas operatórias, a gente coloca para a criança em que copo tem mais água? Copos com formatos diferentes. Ela raciocina no concreto, né? Se o formato do corpo for maior, ela ainda vai dizer que o copo maior tem mais água. No período de operações concretas, a criança ainda está começando a abstrair, então a gente acaba ou utilizando material dourado, ou a gente utiliza fruta, ou a gente utiliza bala. A gente faz uma série de exercícios para que essa criança, por exemplo, consiga adquirir o raciocínio matemático, para que ela possa aprender soma, subtração. Para muito depois da soma, subtração, multiplicação, ela adquirir a divisão, que para chegar na divisão ela tem que ter adquirido tudo isso antes. Bom, ela passa de agir sobre o objeto a agir com o pensamento sobre este objeto. Então, ela já conheceu, ela já usou os órgãos dos sentidos, ela já tocou, ela já manipulou. Agora, ela já começa a desenvolver um raciocínio, um pensamento, algumas outras formas de raciocinar. Então, ela começa a classificar, ela começa a seriar, e aí ela vai aprender as 4 operações. Só que ainda o seu raciocínio está limitado pelas experiências concretas. Ela ainda não atingiu as operações formais que ela vai atingir dos 12 anos de idade até a idade adulta. O período de operação formal seria o último período do desenvolvimento cognitivo que surge no início da adolescência, segundo Jean Piaget. É nesta fase que se pode pensar hipóteses, pode-se levantar hipóteses a respeito de um problema, pode-se estabelecer algumas possíveis soluções para estas hipóteses. Ou seja, já se utiliza o nível abstrato. Surge o pensamento hipotético, que é o que falamos agora, e aí o aluno já está pronto para aprender as fórmulas matemáticas, as fórmulas da química, da física, desenvolvendo um raciocínio puramente hipotético, ok? O jovem, já no seu período de hipóteses, ele é capaz de desenvolver formas de raciocínio indutivo, ou seja, estabelecer uma proposição baseada no conhecimento de outras. E o raciocínio dedutivo é quando ele chega a uma conclusão baseado em premissas lógicas. Por exemplo, Maria chora quando chove.
Se não chove, Maria não chora. Portanto, Maria não gosta de chuva. Ok? O desenvolvimento psicomotor, ele abrange todas as partes do corpo que estão em desenvolvimento, possibilitando à criança toda uma ação exploratória. É quando ela explora o ambiente em que ela vive, que é aquela fase que a mãe fica brava, que ela mexe em tudo, né? Ela está aprendendo, pois ela começa a aprender com o toque. E quando ela pega o objeto e ela vê a forma e ela sente o corpo em contato com um objeto estranho, e conforme ela vai maturando, ela começa a perceber que aquele objeto é independente dela, que não faz parte dela, que ela é ela e aquele objeto é um outro objeto fora dela, ela vai se desenvolvendo cognitivamente. As leis da evolução psicomotora. Elas são divididas em encéfalo-caudal e próximo distal. Quando falamos em encéfalo-caudal, imaginemos exatamente o centro da nossa cabeça, o início da nossa coluna, que vai até o fim da coluna. Em primeiro lugar, existe o desenvolvimento dos membros superiores e depois dos membros inferiores. O próximo distal, ele envolve o tronco. Então, veja, os membros superiores, eles começam a ser mais articulados e com este desenvolvimento e essa maturação orgânica, depois os membros inferiores. Então, começa no tronco, os membros superiores e depois os inferiores. E o céfalo-caudal começa exatamente do encéfalo, seguindo o caminho da coluna vertebral, sendo primeiro o desenvolvimento dos braços e depois das pernas. Esquema corporal. Segundo Vallon, é um elemento indispensável à criança para a formação da sua personalidade. É uma representação mais ou menos global, mais ou menos específica e diferenciada que tem do seu corpo. Ou seja, o que é personalidade? Personalidade vem de persona, do grego, que significa máscara. É a máscara que aprendemos com o passar do tempo, ou as defesas que incorporamos, se usarmos um pouco o pensamento psicanalítico, para nos relacionarmos com o mundo. Se eu cresço ouvindo o tempo inteiro que sou feio e gordo, minha mãe diz que sou feio e gordo, meu pai, os colegas da escola, mesmo que eu emagreça, mesmo que eu passe daquela fase da adolescência na qual o nariz cresce demais, as orelhas crescem demais e se perde o centro do corpo, eu vou continuar tendo uma imagem distorcida do meu corpo. Ou seja, eu não vou ter um esquema corporal definido de uma forma salutar. Eu vou tendo uma imagem distorcida de mim mesmo, tanto a minha imagem corporal como o meu esquema corporal. Segundo Oliveira, a coordenação global resulta da harmonia das ações musculares. Quando eu falo em coordenação global, eu estou dizendo em coordenação de braços, de
pernas, de equilíbrio postural, de equilíbrio relacionado às sensações proprioceptivas. O que são as sensações proprioceptivas? São as sensações que envolvem os meus órgãos dos sentidos, que envolvem um pedaço do meu sistema nervoso central, o meu labirinto, que é chamado de sistema vestibular. O nome correto não é labirinto, é sistema vestibular, que é o que me dá o equilíbrio, ok? Bom, a criança, através dos seus movimentos, ela está sempre em busca do seu eixo, do seu centro de gravidade. É nessa fase, por exemplo, que a gente vê que o adolescente, quando ele anda, às vezes ele pende o corpo para um lado. Ele está buscando o próprio centro, a própria adaptação. Quando a gente vai trabalhando a postura, nas aulas de educação física, em casa, às vezes até quando os amigos brincam e tiram sarro, a gente vai ajudando essa pessoa, ou nós mesmos, porque todos passam por isso, né, a achar o seu eixo de gravidade, aquilo que te mantém em pé de uma forma ereta, de preferência, com os ombros esticados, a coluna ereta, e a gente pode centrar o corpo da gente. A gente vai se adaptando para ter um melhor equilíbrio. Isto é trabalhado de forma que, por exemplo, quando as pessoas têm uma crise de vestibulopatia periférica, né, que se chama vulgarmente de labirintite, as pessoas perdem o seu equilíbrio, elas perdem o eixo do corpo. O que se faz de uma certa forma quando se faz exercícios com esta pessoa para que ela entre num processo de reabilitação? Quando eu perco o equilíbrio, qual é a coisa mais fácil a fazer para que eu o mantenha? Abrir um pouco mais as pernas, né? Para que eu possa manter o equilíbrio do meu corpo. Isso é utilizado também na reabilitação para essas pessoas que acabam tendo essas comorbidades. O andar, né? A marcha. A criança, por volta de 1 ano e 3 meses, ela já passou pelo período de engatinhar, que é o que a gente espera. Algumas crianças pulam este período e desde que isto não seja forçado, porque algumas mães impedem a criança de engatinhar, elas têm medo. Então elas deixam essa criança sentada, né, ou no tal do andadorzinho, que não é alguma coisa muito adequada. As crianças precisam passar pelas suas fases de desenvolvimento dentro daquilo que é programado geneticamente, né? Bom, quando ela começa a andar com apoio, num primeiro momento, e depois sem apoio, fica muito mais fácil ela alcançar os objetos. É aquele período que se brinca, haja coluna, porque ela vai andando e você vai atrás e ela se apoia, às vezes, numa cadeira, no próprio cadeirão, o cadeirão vira, enfim. A gente está sempre atrás porque ainda não existe este equilíbrio e nem esse suporte do corpo para que ela se mantenha em pé sozinha. Coordenação motora fina. A coordenação motora fina, ela diz respeito à capacidade ou à habilidade de se usar as mãos. Então, temos várias formas de pegar os objetos. No começo, a criança ainda não tem o movimento de pinça, né? Não existe ainda uma habilidade motora precisa. Então, ela vai passando por várias fases e ela vai desenvolvendo
diversas formas para poder pegar os objetos e diferentes objetos. Então, implicam movimentos que vão sendo aperfeiçoados na medida em que ela vai exercitando as mãos para alcançar estes objetos. Por exemplo, aos 3 meses, ainda é um movimento reflexo involuntário, né? Que desaparece por volta de 4 ou 5 meses, quando surge o movimento de preensão. O que é o movimento de preensão? O abrir e fechar a mão realmente para pegar os objetos, né? A gente diz que é um movimento de prensa. Aos 4, 5 meses, o bebê ele já pega o objeto, mas ele ainda continua exercitando o movimento de preensão, porque ainda os seus movimentos não estão precisos. Ele coloca a palma da mão por baixo do objeto e, em seguida, ele pega com os 3 últimos dedos. Então, a gente diz que é uma pressão cúbito, porque vem esqueci o nome, oh meu Deus do céu. Ela vem da nossa palma da mão e nosso punho, desculpe, lembrei o nome. Ela vem do punho para a mão. Então, a pressão é cúbito palmar, ok? E, nesse momento, ela inicia a coordenação oculomotora. Para que ela tenha este movimento cúbito palmar, ela tem que desenvolver a coordenação oculomotora, ou seja, ela consegue coordenar os movimentos olhos e mãos. Aos 6 meses de idade, a apreensão é dígito palmar, ou seja, a flexão é simultânea dos 4 últimos dedos para a palma da mão. Aos 8 meses, ela começa a realizar o movimento de pinça inferior, que é chamada de rádio palmar. Ou seja, a falange do dedo indicador, a última falange do dedo indicador, e a borda do polegar. Então, imaginem o polegar, a ponta do polegar, e a última borda. A criança manipula o objeto e assim ela o leva à boca. Entre 9 e 10 meses de idade, ela coloca o polegar sobre os demais dedos, realizando o que a gente chama de pinça superior. Então, ela pega o objeto entre a polpa do polegar e o indicador, coloca o objeto entre a polpa do polegar e o indicador, que é um gesto específico da nossa raça, né, da raça humana, que é o movimento de preensão. Lateralidade. Lateralidade é a dominância que se tem do mesmo lado do corpo, que é definida olho, mão e pé. Quando se tem uma dominância lateral do mesmo lado, é dita como homogênea. Não necessariamente a gente, quando pula, se apoia no pé direito, quando segura, segura com a mão direita, e quando olha, olha primeiro com o olho direito. Aí não seria uma dominância homogênea. A dominância manual na execução das atividades, como recortar, pentear o cabelo, desenhar usando lápis. A dominância ocular a gente percebe no ato de olhar. Por exemplo, quando você vai olhar num buraco de fechadura ou quando você vai olhar num binóculo, enfim, o olho
que você coloca primeiro é o seu olho dominante. Quando a gente vai pular num pé só, por exemplo, quando a gente brinca de amarelinha, o pé que a gente se equilibra melhor, a dominância do membro inferior, é o pé que eu domino. Então, será que eu chuto bola e eu pulo com o mesmo pé? Pode ser que não. Pode ser que eu pule melhor com o pé direito, para chutar a bola eu chute com o esquerdo. Então, não necessariamente a dominância é homogênea, ela pode ser heterogênea, ok? A gente precisa sempre atentar qual é o desempenho dos membros inferiores, para a gente saber qual é a nossa dominância inferior. Organização espacial. Quando a gente toma consciência de que lugar o nosso corpo ocupa no espaço, ou seja, do nosso esquema corporal, essa seria a primeira referência em relação ao meio ambiente. A organização do espaço, ela sempre tem como referencial o nosso próprio corpo. Quando eu tenho como referencial o meu próprio corpo, eu me oriento em relação às pessoas e às coisas que estão estáticas ou em movimento. Então, se sei que estou sentada numa cadeira, no fundo de uma sala, ao centro desta sala, eu saberei dizer se as cadeiras ou as pessoas estão posicionadas só à minha direita ou à minha esquerda, se estão posicionadas tanto à minha esquerda quanto à minha direita, ou se não estão posicionadas, estão centralizadas, ok? Bom, a tomada de consciência faz com que eu possa me organizar frente ao mundo externo que me cerca, para que eu possa mudar as coisas de lugar, para que eu possa me situar no espaço em que eu estou me movimentando. Por volta dos 3 anos de idade, a criança fixa o seu referencial usando a linguagem. Então, ela já se expressa verbalmente. E isso tem um papel fundamental, porque nesse momento ela começa a nomear os objetos. E quando ela nomeia os objetos, ela começa a organizar o espaço mais próximo, o espaço que a circunda, e faz com que ela possa construir um espaço que o rodeie. Nessa fase ou nessa etapa, a criança conhece os termos. Então, ela já deve aprender a se orientar e orientar as coisas. Ela vai passar a desenvolver, por mais incrível que pareça, ela já desenvolve as ideias de geometria projetiva. A geometria projetiva possibilita a conquista do espaço projetivo, ou seja, na medida em que ela já percebe o local que os objetos estão inseridos, ela já tem a noção do espaço ao qual ela pode se projetar, o espaço ao qual ela já pode andar. Para Lebouche, no espaço projetivo, o objeto ou a figura, eles não são mais vistos como eles são, mas do ponto de vista do observador, que tem certa visão do objeto ou da figura. Essa conquista, ela é vista tardiamente na representação do desenho.
Em perspectiva, por volta de 8, 9 anos de idade, a geometria já possibilita o reconhecimento de formas e dimensões. Então, veja, é muito interessante, até um ponto para se pensar, que os objetos, eles não são vistos tais quais eles são, mas eles são vistos tais quais pertencem à visão do ou dos observadores. A percepção sempre de um objeto, ela tem vários olhares para o mesmo objeto, dependendo da forma como se é educado e como a gente se desenvolve. Nessa fase, a criança passa a organizar as coisas, o seu espaço, né? A combinar as coisas. A criança já não se utiliza do próprio corpo como referência. Ela já introjetou isso. Ela começa já a escolher outros pontos fora dela para poder se organizar. Então, ela já começa a adquirir noção de distância, de direção. Ela já passa a prever, a antecipar ações, a transpor ações. Então, ela já pode dizer que a porta ao fundo da sala está perto da cadeira. Ela já pode dizer que a porta está do lado da mamãe, ou a mamãe está do lado da porta. Ela já começa a ter uma maturidade e uma noção espacial muito maior para poder se colocar frente a ela, ao espaço ao qual ela está inserida e os objetos que a rodeiam. De acordo com Moore e Stace, essa etapa difere das 3 etapas anteriores bastante. Ela se baseia unicamente no raciocínio a partir de situações bem precisas, como perceber as relações com simetria, oposição, ritmo, inversão, os elementos que foram adicionados ou retirados. A criança já é capaz de trabalhar com progressão de tamanho e de quantidade, já é capaz de desenhar a planta da sua casa ou escola, de desenhar o trajeto da sua casa até a escola, ou vice-versa. Ela já tem mais ou menos uma progressão, é perto, é longe. Eu virei à direita ou virei à esquerda, ok? Organização temporal. Assim como a organização espacial, a organização temporal não é um conceito que nasce com o indivíduo, né? Tanto a noção de tempo quanto a noção de espaço, ela é construída quando em contato com outras pessoas, quando em contato com a educação, tanto formal quanto a informal. A organização temporal é um conceito que envolve noção de sucessão. Portanto, é um conceito mais complexo e ele está intimamente relacionado a ritmo. Ritmo abrange noção de ordem, de sucessão, de duração, de alternância. Então, veja, quando eu falo em idade, eu falo em sucessão. Quando eu falo em ritmo, eu falo em duração e em alternância. Por exemplo, se eu parar para pensar num batuque, eu tenho este tipo de batida, eu posso ter um outro tipo de batida. O ritmo foi alternado.
Então, existe essa ordem, essa sucessão e essa duração de alternâncias na vida da criança desde a sua vida intrauterina. Mas, primeiramente, se é vivenciado e muito mais tarde é percebido, porque dentro do útero, inclusive, já se tem o ritmo. E este ritmo, por exemplo, já começa com as batidas cardíacas da mãe. Então, isto já é sentido e ouvido por ela. Mas, quando ela vem para o mundo externo e ela começa a entrar em contato com essas situações do mundo externo, aí ela pode começar a perceber mais isso com o decorrer da sua estrutura orgânica, biológica, afetiva e, consequentemente, óbvio, a cognitiva. A educação psicomotora, ela condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e escolares. Não podem ser conduzidas de uma boa forma se a criança não conseguir tomar consciência do seu corpo, se ela não perceber o conceito de lateralidade, se ela não conseguir se situar no espaço, se ela não conseguir coordenar seus gestos e movimentos. Então, por exemplo, se nós pararmos para observar, as crianças que fazem parte da classe média, hoje em dia já não existe mais tanto dessa forma tão marcada, né, essa divisão de classes sociais. Mas as crianças, vamos pensar, não há muito tempo atrás, que fazem parte da classe média, elas ficam muito tempo sentadas em sala de aula. Elas ficam, digamos que, presas, né, à carteira e à cadeira, aonde se tem pouco incentivo a atividades motoras, a jogos, aonde só se incentiva o cérebro a fazer ginástica, e o cérebro se desenvolve literalmente fazendo ginástica, segundo Piaget. Na medida em que você pensa a respeito, que você levanta a hipótese, em que você reconhece, em que você prevê, em que você organiza, você está obrigando o seu cérebro a raciocinar para que você chegue à conclusão ou a respostas para problemas ou para hipóteses. Se você não exercita o seu corpo, e você vê muito o pessoal da periferia, eles têm mais liberdade nesse sentido, né? Então, em função até de ficarem mais tempo na rua, de correrem, de fazerem as compras de muito cedo, tomarem conta da casa, um irmão novo tomando conta de um outro novo, não muito mais novo do que ele, mas ele tem que cuidar da casa, muitas vezes servir o almoço, ir às compras e brincar com os amigos quando a mãe chega ou no tempo que o outro irmãozinho está na escola. Eles sobem com muita facilidade muros de 5, 6 metros de altura. Eles escalam literalmente os muros. Crianças que têm uma educação a qual só se faz ginástica intelectual têm uma dificuldade motora maior, afetando inclusive a imagem corporal. E muitas vezes, lógico que envolta de vários aspectos psíquicos, essa imagem corporal está relacionada também à anorexia, essa imagem corporal está relacionada a dificuldades de aprendizagem se não são bem trabalhadas. Então, alguns exercícios que achamos às vezes até bobos, os pais acham muito bobos, né? Quando a gente pede à criança que colhe feijõezinhos em cima da linha que traçamos na cartolina,
ou no papel, quando pedimos às crianças em que entrem nos cones e que escorreguem, quando pedimos para que pulem num pé só, quando colocamos um X no chão e pedimos para que pulem dentro e fora do X, para frente e para trás do X, o tempo inteiro nós estamos trabalhando a imagem e o esquema corporal e o equilíbrio dessas pessoas. Tanto que se você assistir a alguns treinos dos jogadores de futebol, você vai ver que eles fazem exatamente esses exercícios, né? E muitas vezes a linha, eles pulam dentro do lado esquerdo e do lado direito da linha, com os dois pés, para se ter um controle maior do corpo e do próprio equilíbrio. Bom, quando a gente fala que se toma consciência do próprio corpo, que a gente se situa no espaço, que a gente domina o tempo e que a gente adquiriu habilidade suficiente para coordenar os gestos e os movimentos, a gente pode dizer que a nossa educação psicomotora é privilegiada, né? Por quê? Porque quando a gente tem uma percepção aguçada e nos é ensinado perceber, quando a gente é persistente, quando a gente erra, a gente vai lá, refaz, até que se consiga fazer o movimento adequado dentro dos jogos, das brincadeiras, do pular corda, do saltar a corda conforme vamos levantando, de passar a vez. O tempo inteiro nós estamos trabalhando a lateralidade, a imagem corporal, a noção de direita e esquerda, e além disso estamos socializando, trabalhando cooperação, ajuda, respeito à vez do outro. É importantíssimo que tenhamos uma educação psicomotora, ou seja, a psicomotricidade que influencia em todos os âmbitos da nossa vida. E é muito mais fácil que a gente organize estes movimentos durante o processo educacional, e quanto mais cedo melhor, do que depois, com a idade, tentar reeducar. Óbvio que, se a pessoa sofre um acidente vascular cerebral, se a pessoa precisa reabilitar seus movimentos, é difícil, mas ela já conheceu o movimento anteriormente. Então, agora no processo de reabilitação, ela vai refazer o caminho. É diferente de alguém que não conhece o caminho. E nós vamos ter que ensiná-lo já com uma certa idade, com as estruturas já sedimentadas a fazer este caminho. É muito difícil a gente conseguir melhorar isto quando o corpo já está estruturado de forma inadequada. É isso, as referências e um até breve.